Eu abro espaço no nosso Bastidores CNN agora para uma entrevista. Vamos falar da política nacional, mais especificamente sobre a candidatura do senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, à presidência do Senado. Mesmo depois de críticas abertas do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador, que foi, lembrando, o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações de Bolsonaro, reafirmou que sim, tudo bem, senador, bem-vindo, vai concorrer ao comando da casa. Senador, o seu partido, o PL, decidiu até de forma ali entre os primeiros, né? Eu ia falar apressada, mas apressada em relação ao à legislatura passada, né? A eleição passada, quando decidiu lançar um nome com apoio ali de uma base mais consolidada. Apoiar a candidatura do Davi Alcolumbre, senador do União Brasil pelo Amapá. Eu queria te ouvir, né? Como é que fica essa sua intenção de disputar essa vaga sem o apoio do seu partido? E mais do que isso, senador, a quem o senhor mira, né? Com quem o senhor conversa quando o senhor se propõe, ainda que sem apoio, a ser um nome que vá rivalizar com o senador Davi Alcolumbre, tido como favorito na disputa? Obrigado, Tainá. É sempre um prazer poder falar com vocês. Esse assunto é muito importante. Veja bem, por que eu coloquei a minha candidatura? Nós tínhamos a candidatura, obviamente, do Davi Alcolumbre, mas a gente não pode ter uma candidatura única. Ele tem feito os acordos com os diversos partidos, de PT até o PL, sem problema, mas nós precisávamos ter uma candidatura de direita, uma candidatura que representasse tudo aquilo que a gente foi lá, falou e ouviu na Paulista, por exemplo, uma série de pautas que são importantes não só para a direita, como o Brasil como um todo. A gente está falando aí de contra drogas, contra aborto, contra jogos, esses jogos na internet, etc., a favor da democracia verdadeira, a favor da liberdade de opinião, expressão, imprensa, tudo isso que a gente defende lá, a favor da anistia aqui no Brasil. Também eu estava ouvindo aí sobre anistia, a favor de anistia aqui no Brasil, a favor de dar prosseguimento nos processos de impeachment que estão parados lá, mesmo com 150 assinaturas de deputados. Então, essas são pautas que nós defendemos, que o Davi... E veja bem, não é nada contra o Davi, eu conheço ele há bastante tempo, mas ele defende outras coisas e nós defendemos isso. E é importante você ter essa representação lá. E eu esperei até praticamente novembro, no finalzinho de outubro, depois de conversar com vários dos parlamentares de direita ali, alguém vai se apresentar? Não, ninguém se apresentou. Falei, bom, então eu vou me apresentar. Não é uma questão pessoal, é uma questão para representar uns 11 milhões de eleitores que eu tenho lá em São Paulo, que é importante, você ter essa representação. Eu estou fazendo exatamente aquilo como meu pai falava, pense, fala e faça na mesma direção. A decisão do partido de apoiar o Davi Alcolumbre é uma estratégia do partido para se ter algum local na mesa e talvez a presidência de uma comissão. É uma estratégia escolhida. Lembrar que em 2019... na tentativa do Rogério Marinho, ele representava o partido. Então, o partido teve retaliações e a gente ficou sem nada. No meu caso, é muito diferente. Eu tomei o cuidado antes de, obviamente, falar com o Valdemar, presidente do partido, falar com ele, olha, eu pretendo apresentar minha candidatura independente para não atrapalhar qualquer tipo de negociação do partido com o Davi. Isso aí fica mantido, é outra coisa, é separado. Então, uma candidatura independente que não atrapalha, na verdade, agrega bastante a essas possibilidades que nós temos agora. Porque o partido, se o Davi ganhar, você pode até falar que ele é muito favorito, mas se ele ganhar, nós temos a continuidade dessa estratégia. Eu vou apoiar, sem dúvida, a continuidade disso. Se eu ganhar, nós temos a presidência do Senado. E nós temos também outros candidatos de direita, como o Eduardo Girão, que é meu parceiro aqui, a gente trabalha junto. Então, se for para um segundo turno, nós dois trabalhamos juntos, foi para o segundo turno, quem tiver mais votos é aquele que prossegue e o outro apoia. Essa é a ideia. Senador, falando de Jair Bolsonaro, ele ficou um tanto chateado com essa história, o senhor sabe, né? Foi aí a público e disse o seguinte, né? É esse o meu pagamento dentro de um contexto, mas fazendo menção ao apoio que ele te deu quando o senhor concorreu ao Senado. O senhor se sente ainda em débito com o ex-presidente? Porque ele fala de pagamento. A que o ex-presidente se refere na sua avaliação? Olha, eu conheço o Bolsonaro de muito tempo, desde lá de 2001, etc. Nós somos amigos, vamos chamar de muito tempo. E amigo é assim mesmo. Às vezes ele concorda, às vezes não concorda contigo, ou vice-versa.
né? Porque se concordar contigo em tudo não é amigo, é puxa-saco. Lembra que, né, isso nunca dá certo. Até Judas, né, foi lá dar um beijo ali e depois você sabe o que aconteceu na história. Então a gente tem que ter isso aí. É normal, nós estamos trabalhando na mesma direção. Eu estou defendendo as mesmas coisas que eu sempre defendi, como eu falei aqui, né, e que o partido defende, que o Bolsonaro defende. Estou fazendo isso também, né, para ajudá-lo também. Lembra que tem a questão de anistia, tem a questão de inegibilidade, tudo isso. Então a gente está trabalhando na mesma direção. Então não tem problema nenhum, né? Ele estava num dia chateado ali, sem dúvida nenhuma, de não poder ir para a posse do Trump, e falou. Agora, com relação a dever favores, nós trabalhamos juntos, né? Eu tenho toda uma história antes da eleição, é óbvio. Eu fui o senador mais votado do país, né? Naquela eleição, uma das maiores votações da história, com quase 11 milhões de votos, e não foi só por causa, né, do apoio dele, mas lógico que o apoio dele ajudou e muito. Ele me trouxe da NASA para poder ser ministro de Ciência e Tecnologia e porque eu vim aqui para ajudar o país. Então não é uma questão de dever um para o outro, a gente deve os dois para os eleitores, ao Brasil, né? E eu também ajudei na eleição dele, fiz muita campanha lá em 2018, mas muita campanha mesmo, enquanto ele estava no hospital, eu estava lá lutando nas ruas, lá junto com o Eduardo, o outro. Depois, em 2022, mesma coisa. Então, a gente trabalha junto. Então, eu acho que, na verdade, esse é um apoio mútuo e que tem que ser assim. Um amigo sempre ajuda o outro, né? A gente funciona como um anjo da guarda. Às vezes está do lado, a pessoa nem nota, mas a gente está ali para defender. E eu continuo assim. Quem me conhece sabe que eu gosto de manter sempre a mesma serenidade, porque é importante para a vida da gente, é importante para todos também esse respeito. A Juliana Lopes tem uma pergunta de São Paulo. Diga, Ju. Senador, muito obrigada pela participação aqui no Bastidores. Queria insistir um pouco nessa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a gente viu um Bolsonaro muito insatisfeito com essa candidatura, que é normal, o senhor traz isso e realmente a gente costuma acompanhar candidaturas independentes. Mas isso acaba mostrando, já que o senhor falou que conversou com Valdemar Costa Neto, acaba mostrando uma divisão entre o que quer Valdemar, o que pensa para o partido e o que pensa o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que existe uma divisão no partido nesse sentido hoje? Não, logicamente existe uma dificuldade de comunicação entre eles, mas imposta pela própria justiça. Eles não podem conversar, eu não sei nem desde quando, né? Mas muito tempo aí que acho que eles não, eu acho, não tenho certeza, eles não se falam, né, por causa disso. Então, óbvio que existe uma diferença de comunicação. Mas, veja bem, um partido é composto de diversas pessoas voltadas, alinhadas dentro de mesmos princípios. Todos nós estamos alinhados nesse mesmo princípio, de defender os princípios que nós defendemos na direita, né? Então, isso é o que nos une ali dentro do partido. Então, eu não vejo nenhuma divisão, nada disso. Você tem que ter, né, conversa, às vezes vai ter uma maneira de enxergar um pouco diferente da outra, faz parte, é assim que é a convivência. Se todo mundo pensasse, toda unanimidade não funciona. Então, a gente tem que ter, né, maneiras de pensar diferentes, que isso a gente constrói soluções melhores. É assim que eu vejo, é assim que eu trabalho no Senado também. Eu converso com todos os parlamentares. Quando eu era ministro, eu recebia parlamentares de todos os partidos, que eu gosto de ouvir, né, todos os lados, para a partir daí tirar as melhores soluções. A gente tem que aprender a ouvir, né? Então, eu acho que não vejo nenhum tipo de conflito, alguma coisa que seja problemática para o partido ou para a direita a partir daí. Nós temos as nossas escolhas, as escolhas são respeitadas e as coisas são feitas em prol dos mesmos princípios, tudo dentro do mesmo trilho, vamos chamar assim. Agora, o senhor falava de Davi Alcolumbre e dava a entender, no início da sua primeira resposta, senador, que ele não se comprometeu com pautas conservadoras, caras à direita, sobretudo as pautas de costume, o PL da anistia também. Como é que ficou acordado isso com o próprio partido, né? Porque eu imagino que o senhor, para tomar essa decisão, esteja insatisfeito com esse acordo. Na verdade, eu tomei essa decisão antes que o partido apresentasse esse apoio ao Alcolumbre, né? E foi um pouco depois, mas foi depois. E dentro do acordo, do que chegou até mim, o que tem é a questão de se ter a vice-presidência da mesa e a presidência de uma comissão. São importantes, sem dúvida nenhuma, mas você ter a presidência da comissão não significa que você vai aprovar todas as pautas na comissão. Depende justamente do conselho, que o conselho é formado por diversos partidos. Aliás,
isso é por regimento. O PL, ele participa de todas as comissões, né? Regimentalmente, a gente tem ali representantes em todas. Agora, o presidente é uma questão de eleição dentro do regimento, mas geralmente é feito por acordo político. Já na mesa, o vice-presidente tem, logicamente, a função de conduzir, presidir as sessões quando o presidente não está presente, mas as pautas têm que ser feitas em conjunto. Não dá para o vice-presidente colocar a pauta que quiser, né? Tem que ser conversado com o presidente também. E o Davi, eu não vi nenhuma das entrevistas, algumas das suas declarações públicas, ele apoiando nenhuma dessas pautas, né? Acho que foi o contrário, acho que no antagonista ele falou que não colocaria impeachment, etc., para isso. Mas é a escolha dele, lembrar de novo, né? Eu gosto de pensar, a democracia é a melhor coisa que a gente tem, porque você tem pessoas que são livres para pensar de uma forma ou de outra, né? E é a ideia dele, a minha ideia é diferente, a ideia do Girão é diferente, então por isso que a gente está junto, porque eu e o Girão com isso. Mas não tem problema nenhum, a gente vai seguir ali, seguir a democracia, participar da eleição, e é bom que os senadores que estão ali, que apoiam esse lado, eles têm uma escolha desse lado, ou não, quer apoiar a maneira de condução do Davi, né, por exemplo, vão apoiar o outro lado, e assim vai, a gente tem que aprender a seguir isso aí. Quando a gente fala de democracia, liberdade de opinião, liberdade de você colocar o seu nome à disposição, liberdade de votar, tudo isso tem que ser respeitado, né, ao limite. Afinal de contas, senão não existiria essa democracia. Ju. Senador, alguns integrantes até da equipe do senhor, de outros gabinetes também, falam sobre uma direita dividida. Há uma tentativa, inclusive, com o retorno de Trump à Casa Branca, de levantar algumas pautas. Queria entender dessas pautas que o senhor está elencando: aborto, regulação das mídias sociais, das redes sociais, a questão dos jogos de azar. Qual é a que o senhor aposta que pode avançar em 2025 e qual a estratégia para conseguir com que essa pauta realmente tenha ali uma tramitação que agrade a direita? Olha, comigo na presidência, certamente todas elas vão para frente, né? A gente vai colocar ali para funcionar. Inclusive, eu acho que a pauta do plenário, em vez de ficar na mão simplesmente do presidente, ela tem que ser, de certa forma, compartilhada com o restante dos senadores, não só o colégio. Eu faço parte também do colégio de líderes ali como vice-líder do Vanguarda, mas a gente sugere a pauta, mas no final das contas quem vai escolher exatamente o que vai colocar é o presidente. Já eu acho que se tiver mais do que 27 senadores apoiando uma certa pauta que chega ao plenário, como as PECs, por exemplo, elas têm que ter prioridade. Então, acho que os senadores têm que ter essa voz ativa, cada um deles representa um estado, representa um número muito grande de pessoas, então os senadores têm que poder participar mais ativamente na colocação. E o plenário é sempre soberano, o plenário que pode e deve, né, tomar as decisões, escolher ali pelos destinos, né, das pautas que a gente chega ali no Senado, ou no Congresso de forma geral. Então, eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Eu acho outra coisa importante também ter voto aberto, né, em todas as votações, não só para a votação de presidente e Senado, mas todas as votações. Acho que o voto tem que ser sempre aberto, é uma coisa importante para a população acompanhar, né, cada um dos seus parlamentares ali, porque a gente que coloca os parlamentares ali, a gente tem que acompanhar o que está sendo feito por eles. Ô, senador, para a gente encerrar ainda sobre essa sua candidatura avulsa, dentro do partido, muita gente tem falado em retaliação, em isolamento, de que é muito pior para o senhor do que para o partido, essa candidatura individual. Que avaliação que o senhor faz? O senhor já tem alguma segurança da cúpula do Valdemar, de que o senhor permanece no partido, de que não vai haver penalização? Olha, realmente a minha candidatura é muito boa para o partido, né? Muito boa para a direita, porque a gente coloca uma candidatura de direita, e como eu falei, ela não atrapalha nem um pouco o partido, porque é diferente da candidatura do Rogério Marinho, a minha é independente, e não tem nenhum risco de retaliação ao partido. O partido está protegido, e isso é muito bom. Agora, com relação a mim, né? Eu posso ter retaliações a partir do Davi Alcolumbre? Posso, né? Mas eu duvido que ele vai fazer isso aí. Dentro do próprio partido, senador? Então, por parte do Davi, eu duvido que vai acontecer isso aí, mesmo porque eu também não estou visando aqui nenhum tipo de coisa específica, né? Como estar na mesa, exceto, obviamente, na presidência.
Então, isso não é, a minha preocupação. Por parte do partido, eu não vejo nenhum sentido do partido ter qualquer retaliação, porque eu estou defendendo exatamente a pauta que o partido defende. Se eu estivesse defendendo alguma pauta, tipo, não, eu estou entrando na presidência para defender o aborto, vamos supor, uma coisa assim, eu estou entrando ali para defender, né, a censura, né, a criar um projeto que crie censura, eu estaria completamente contra o partido. Aí, não só não seria adequado, mas seria necessário que eu tivesse uma retaliação do partido. Mas não, estou defendendo aquilo que o partido defende, o que aqueles 36 senadores, por exemplo, ano passado, falaram a partir do impeachment ali, defendendo aquilo que é falado pelo partido, falado por mim, falado pela população lá na Paulista. Eu estou defendendo as mesmas coisas, ou seja, não teria razão nenhuma para o partido ter alguma retaliação. O fato de eu apresentar uma candidatura independente, justamente para não atrapalhar o partido, também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Não estou fazendo isso para atrapalhar ninguém, muito pelo contrário, né? Então eu não acredito. Pode ser que um ou outro fique, por qualquer outra razão, que não seja essas razões lógicas, talvez fique um pouco chateado, mas se isso acontecer, faz parte da vida. Faz parte da vida. E nós temos aí, eu represento 11 milhões de pessoas, que eu acho que é importante para o partido também, né, ter um representante que fale com propriedade, que tenha o conhecimento e a história de vida que eu tenho. Então, acho que o partido ele tem que ter, e certamente tem, esse carinho também, né, e comigo, porque não é qualquer partido que tem um representante dessa natureza, com toda a minha história e com 11 milhões de votos aí para poder apoiar o partido e as decisões do partido dentro das linhas aí que a gente colocou desses princípios, né, que nós falamos aqui. Então, eu estou trabalhando junto, sempre voto junto lá com o partido, né? Nós buscamos ali, discutimos, se tem alguma coisa que eu não concordo, né, a gente discute, pode até votar diferente, mas sempre dentro dessa linha. E é importante que a gente tenha aqui um partido que realmente seja forte, e a direita não está de maneira nenhuma dividida. A direita está muito forte e isso vai resultar nas eleições de 2026, onde a gente vai ter de novo, né? Nós estamos lutando aí pela elegibilidade novamente do presidente Bolsonaro, para que ele seja o nosso candidato. Nós estamos lutando para realmente ter um número grande de senadores aí nos estados. Então, o partido está unido e vai continuar unido e vai crescer. Senador, em nome da nossa equipe Bastidores CNN, eu agradeço a essa entrevista. Agradeço também a nossa analista Jussara Soares, que viabilizou, não pôde estar com a gente hoje, mas está na audiência. Obrigada, senador. Até uma próxima. Obrigado, Tainá. Obrigado, Juliano. Um prazer em falar com vocês. E eu peço para as pessoas aí, apoiem os seus senadores. Obrigado.